É perto de Deus e longe da salvação. É um, é um assunto, é um tema assim que a gente fica se perguntando, mas é um paradoxo, né? Assim podemos dizer que como é que uma pessoa que pode se, ela está perto de Deus, mas ao mesmo tempo longe da salvação. Nós vamos lá descobrir o que que esse tema aqui quer nos revelar nessa noite, o que que o Senhor também quer nos dizer através da sua palavra, através do espírito de profecia. Vamos abrir aí. Pode passar, minha prima. O slide onde tem a palavra do Senhor em Josué. Josué, aqui, quero sentar aqui que eu tô naquela fase da visão, né? Minha visão à noite está embaçando aqui um pouco. Então diz assim, Josué 7, versículo 19, nos diz o seguinte: Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Verso, de, verso 20, né? 20. Diz assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ali foi o diálogo que Acã teve com Josué, o líder do povo de Deus. Aí a gente se faz uma pergunta. Acã não pertencia à tribo de Israel, não pertencia ao povo de Deus, não fazia parte do exército do Senhor. Mas o que terá acontecido nessa caminhada que Acã estava perto de Deus, mas longe da salvação? Ocasionou esse embaçamento de visão de Josué, de, de Acã, desculpem. O que aconteceu? Pode passar, minha prima, por favor. A gente não perder muito tempo. Então, a serva do Senhor nos diz assim: entre 20. É uma solene declaração que faço à igreja que olha só, nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado, está preparado para finalizar sua história terrestre. Achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como como um pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a quem? A Mamon. Olha só o que a serva do Senhor nos diz. Que tristeza, meus irmãos. A- é, vamos, vamos, vamos pensar assim: fazemos parte, fazemos parte do povo remanescente, do povo de Deus, nós estamos nos preparando para, nos arregimentando para uma batalha onde temos estudado aí, né, os conselhos do nosso irmão Paulo sobre a armadura de Cristo. E aí, o que aconteceu com Acã nesse percurso? O que foi que aconteceu com Acã? Ele, ele deixou de vestir a armadura de Cristo, ele deixou de olhar para o céu, ele deixou de olhar para as perspectivas, a esperança no coração dele se desfaleceu. O que foi que aconteceu com Acã? O que tem acontecido com nós, podemos assim dizer, né, no decorrer da nossa caminhada cristã? Pode passar, minha prima. Então, diz assim: esta obra feita, esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugados e inculto. Então, aqui está dizendo, são tantos os que introduziram o quê? Na igreja, seu espírito não subjugado, não se renderam a verdadeiramente a obra do Espírito Santo, né? E tem e tem um caráter inculto, não tem buscado aprender de Cristo, não tem buscado andar com Jesus como o Senhor quer que nós andemos, né? E isso muitas das acaba
que isso enfraquece a nossa fé, e isso faz com que o inimigo de nossas almas, que é o que mais deseja com que o povo de Deus, os filhos de Deus se percam, ele acaba fazendo, colocando esses engodos, né? Justamente já do coração humano, que um coração que não se rendeu a Cristo de maneira tal, né, aos mandamentos do Senhor, a obediência a Deus, aquilo que o Senhor nos pede para fazer e acaba no meio da trajetória indo para Canaã Celestial, se desviando o caminho. Então, nós precisamos, como servos de Deus, entender que nem por eu estar perto de Deus, estar pregando, estar assistindo os cultos, estar me envolvendo no trabalho missionário, isso é importante, com certeza, é pedra fundamental, mas nós devemos entender que o que vai nos selar para essa salvação é a pessoa do nosso Salvador Jesus. É como eu tenho feito, o que eu tenho feito da minha vida, né, diante do Senhor, como é que está o meu relacionamento, minha vivência com Deus. Será que eu tenho obedecido ao Senhor da maneira como Ele tem me pedido? Pode passar, minha prima, por favor. Então, diz assim: seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas con, concupiscentes e são inteiramente cheios de engano em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Olha só, então aqui seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo que no espírito, no coração. Então, o crente o crente que ele se acha crente, que ele leva o nome de Cristo e ele tem ainda esses atributos em seu caráter, ele está perto de Deus, mas longe da salvação, porque o seu caráter ainda não foi alvejado, ainda não foi, ele ainda não se negou, não confessou seus caracteres errados, suas vontades, seus desejos carnais, ainda não abandonou. Ele ainda vive o quê? Na carne. Foi isso que afastou Acã de Deus. Quando Acã ele responde o questionamento ali de Josué, melhor dizendo, do próprio Deus, né? E deu a ordem para Josué. E aí o que acontece? Acã, ele não sentiu ali arrependimento genuíno de ter transgredido uma ordem de Deus, de ter desobedecido o que o Senhor tinha dito para o povo não tocar naqueles utensílios ali, né? Então, muitas das vezes, o nosso povo, muitas das vezes, nós estamos na igreja, mas nós queremos aproveitar alguma coisa que faz parte do mundo, que não nos pertence. E é mais ou menos aquela palavra que as pessoas gostam de dizer: isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E com esse nada a ver, o inimigo vem colocando as suas fagulhas na nossa vida, e quando a gente menos pensa, a gente está mais longe de Deus do que a gente pensa, né? Infelizmente. Pode passar, minha prima. Os que pretendem ser cristãos, deixa eu aumentar aqui. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Olha só. Então, os que nós que estamos aqui, nós que nós queremos realmente permanecermos na presença de Deus, estarmos perto de Deus e usufruirmos dessa salvação que o Senhor ardentemente nos pede, nós precisamos confessar a Cristo e devemos sair do meio dessa corrupção que faz com que
que venham manchar o nosso caráter. Ah, Lília, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pregar? Não estou dizendo para você que você não vai se misturar para não pregar. Não é isso. Enoque, ele advertia, pregava a palavra, mas Enoque não se deixava o quê? Persuadir. Nós também precisamos fazer assim. Nós precisamos entender que esse ide do Senhor não quer dizer eu ir e me associar com aquela pessoa, né? Nós precisamos resgatar e não nos associar de maneira às práticas, né? Que o inimigo muitas das vezes faz com que isso, que o nosso olhar muitas das vezes se direciona para isso. A palavra que eu acabei de falar, né? É há pouco, que a maioria dos jovens diz, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver você ouvir uma música que não condiz com a vontade de Deus, não tem nada a ver de você tocar um instrumento que o Senhor não quer, não tem nada a ver você ir a lugares que o Senhor não quer que você vá, nada a ver. Isso não vai me contaminar, não tem nada a ver. Eu posso muito bem me sentar, meus amigos todos bebem, mas eu não bebo, eu não fumo, não tem nada a ver eu ficar aqui. Não é isso, meus irmãos. Aqui está dizendo: os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo, separar-se. É um conselho do Senhor através da sua serva para cada um de nós. Nós precisamos entender quando o Senhor nos dá um conselho, Deus tem desejo, anseio de nos salvar. E por que que nós queremos, por que que nós, com a nossa natureza pecaminosa, queremos justamente fazer o contrário? Não, Senhor, não, eu posso fazer isso aqui. Por isso que o Senhor me deu livre-arbítrio, porque o Senhor quer que nós o obedeçamos por amor, com desejo de estarmos na presença de Deus, que o Senhor faça parte da minha vida, que eu possa me negar as minhas vontades, né? E isso não acontece simplesmente na cama. Pode passar. Capa para o mundo. Olha só que muito interessante essa parte aqui, meus irmãos. Olha só o que diz. O mesmo perigo, o mesmo perigo existe hoje entre o povo que professa ser depositário da lei de Deus. São demasiado prontos em lisonjear-se com o pensamento de que a consideração que tem pelos mandamentos ou preserve do poder da justiça divina. Olha só. Então, muitas das vezes, esses elogios, essa autoconfiança, digamos assim, né, é algo que pode ocasionar a ruína do cristão, né? Então, a palavra do Senhor, a serva do Senhor nos diz: o mesmo perigo existe hoje entre o povo que professa ser depositário da lei de Deus. Então, nós precisamos, quando o Senhor, o Espírito de Deus, disser: não vá aqui, não ande por ali, não fale isso, retroceda. A gente tem que obedecer ao Senhor, né? Porque nós corremos, meus irmãos, o mesmo perigo que o povo de Israel correu. Nós corremos o risco é, de não entrar na Canaã celestial, não usufruir dessa salvação através da pessoa de Cristo Jesus, porque nós não entendemos ou ultrapassamos os sinais vermelhos que o Senhor disse para a gente não ultrapassar. Infelizmente, acabamos, se nós não entendermos os sinais que o Senhor deseja que entendamos, vamos acabar sendo o quê? Atropelados por alguma situação no meio do caminho. E não é isso que o Senhor quer. Então, diz assim, pode passar, minha prima. Não aceitam, não aceitam a reprovação do mal, acusa os servos de Deus de serem, por demais, zelosos em afastar do acampamento o pecado. Eita, essa minha internet, desculpem aqui, meus irmãos, minha internet está oscilando aqui.
Então, não aceitam a reprovação do mal e acusam os servos de Deus de serem demasiados zelosos, né? O que acontece nesse meio do caminho? Em afastar do acampamento o pecado. Um Deus que aborrece o pecado, consinta os que professam guardar sua lei, afastar-se de toda iniquidade. Um Deus que aborrece o pecado, consinta os que professam guardar sua lei, afastar-se de toda iniquidade. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos afastar dessas, dessas contaminações que tem no mundo. Nós precisamos aborrecer as práticas do mal. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, me ajude a me afastar. Eu quero permanecer em tua presença. Eu quero estar perto do Senhor. Quero usufruir da salvação que nosso Senhor e Salvador Jesus pagou com preço e preço de sangue na cruz. Me ajuda a permanecer em tua presença, Senhor. Que o Senhor, que quando o Senhor nos reprovar de alguma situação na nossa vida, é para nos salvar, nunca é para nos destruir. Pelo contrário, o mal e a desobediência é que destruíram toda uma família por causa do pecado de Acã. E será que é isso que nós, como cristãos, neste mundo de pecado, vendo todas as profecias se cumprirem, queremos também? Creio que não, né? Então, que nós possamos, meus irmãos, em nome de Jesus, aborrecer o pecado, né? Nós precisamos sentir nojo, sentir mesmo um sentimento de repulsa pelo mesmo, quando a gente entender que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Pode passar. A negligência em arrepender-se A negligência em arrepender-se e obedecer à sua palavra trará hoje tão sérias consequências para o povo de Deus como fez o mesmo pecado em relação ao Israel antigo. Há um limite para além do qual ele não retardará por mais tempos o seu juízo. Olha só, então nós precisamos hoje os que negligenciam em se arrepender e obedecer à palavra de Deus, o que trará, trará sobre si, sobre sua família, sobre, digamos, sua vizinhança, sérias consequências para o povo de Deus. O mesmo pecado em relação ao Israel antigo. Isso não tem nada a ver. Então, que nós possamos, meus irmãos, entender a voz do Espírito Santo de maneira tão aguçada que nós entendamos, bem aqui eu vou parar. Bem aqui o Senhor está dizendo, Lília, para, retroceda, arrependa-te, minha filha. Arrependa-te, porque eu ainda estou aqui, minha filha, querendo te ajudar, querendo estender, estou aqui com minhas mãos estendidas para ti. Segura minha mão, que eu te fortalecerei. Nós precisamos obedecer ao Senhor, não fazer como o povo de Israel no passado, fazer com a família de Acã, né? Toda sofrer a consequência do pecado daquele líder, daquele pai, daquele esposo, né? E a gente precisa realmente pedir ao Senhor que nós não venhamos negligenciar esse pedido do Senhor de nós nos arrepender. Acã, ele não se arrependeu, por isso ele sofreu as consequências, sérias consequências que foram derramadas sobre ele e sua família. Eu tenho certeza que nenhum de nós queremos sentir o peso da mão de Deus, né? Nós queremos fazer parte do povo que estará preparado, do povo que estará firme, em pé, quando o nosso Salvador voltar. E nós possamos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus a quem aguardávamos. Não é verdade? Pode passar, minha prima. Mortos em ofensas. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Olha só, muitíssimos. Aqui a palavra do Senhor
não está, a serva do Senhor não está dizendo que é pouco, não, que ele está dizendo que, olha só, olha o começo do texto. Poucos? Não, muitíssimos, ainda é no plural, né? Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não querem se render, não querem se render ao Espírito, não querem se render à voz do próprio Deus, insistindo, batendo no coração, a se arrependerem, a serem pessoas bondosas, a serem pessoas amáveis, a serem pessoas que realmente tenham os atributos do caráter de Cristo em sua vida. Será que nós estamos tendo, meus irmãos? Será que nós estamos pedindo para Deus, Senhor, eu não quero somente ficar perto do Senhor, eu quero fazer parte, Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Eu quero usufruir dessa salvação, Senhor. Eu não quero deixar essa salvação, Senhor, escorrer pelos meus dedos. Senhor, eu não quero fazer parte aqui dessa estatística, meu Deus, que aqui o Senhor está nos dizendo através da tua serva. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão em ofensas e pecados. Olha só, mortos. Quando a gente entende algo morto, é algo sem vida, algo onde ali está inerte, né? Sem dor, não está sentindo ali, não está insensível realmente ao toque do Espírito Santo. Vão e vêm como a porta sobre seus gozos. Durante anos escutaram completamente as verdades mais solenes e comovedoras da alma, mas não as puseram em prática. Misericórdia. Vocês já pensaram isso? Vocês já entenderam isso? Que a gente está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo o Senhor falar conosco através da sua palavra e a gente não, a mensagem não está fazendo efeito na nossa vida. Quando o Senhor diz, Lília, minha filha, você precisa ser uma pessoa transformada, ter um caráter mais calmo, precisa te aquietar, precisa ser mais, ser bondosa. O egoísmo precisa ser arrancado do teu coração de uma maneira que não exista mais lugar para esse sentimento do pecado acariciado em seu coração. E eu digo, Senhor, arranque de mim, arranque de mim. Meus irmãos, infelizmente, a maioria de nós, quando a gente escuta um sermão, ixi, irmão fulano era para estar aqui para ouvir esse sermão. Não é assim que a gente, muitas das vezes, não. Esse sermão, essa admoestação, essa repreensão, o Senhor está falando para mim. Eu estou andando assim, eu estou precisando. É algo para a minha vida. Sabe, meus irmãos, nós precisamos não só ouvir, mas nós precisamos não só chorar, se comover, mas nós precisamos nos arrepender, né? Nós precisamos pôr em prática, não como aqui está dizendo, mas não puseram em prática. Nós precisamos pôr em prática. Que nós entendamos, meus irmãos, que a salvação agora para nós é algo muito mais real do que foi para o povo de Israel. Nós estamos vendo profecias se cumprindo, que desde a fundação do mundo o Senhor disse que elas iriam se cumprir. E nós estamos tendo o privilégio de ver que o nosso Salvador está voltando. E nós precisamos dizer, Senhor, lava o meu caráter, lava a minha vida, para com que eu possa, Senhor, em nome de Jesus, com as armas certas, com as armas do Espírito, com a armadura de Cristo, me revestir e conseguir apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pode passar, minha prima. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Conquanto professam piedade, gente, esse celular aqui está misericórdia. Conquanto professam piedade, negam-lhe o poder. Se continuarem nesse estado, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para serem membros de sua família.
perto de Deus e longe da salvação. Nós precisamos não ser insensível à palavra de Deus. Essa verdade tão preciosa, ela precisa fazer mudança na minha vida. Ela precisa ter o lugar que ela merece no meu coração, na minha mente. Eu preciso negar não a palavra, não o poder de Deus, mas eu preciso negar as minhas vontades pecaminosas. Eu preciso me deixar ser quebrada por Deus. Eu preciso, minhas irmãs, buscar o agir do Senhor na minha vida. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Se nós continuar, se o povo de Deus continuarem nesse estado, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para serem membros de sua família. Que Deus tenha misericórdia, né, meus irmãos? Que nós aqui não façamos parte desse povo, meu Pai, mas que nós possamos com veemência, com choro, com lamento, orar por todos aqueles que estão se afastando de Deus, para com que possam voltar, né, o amor, as primeiras obras, o desejo de estar na presença não só de Deus, não só perto de Deus, mas usufruir dessa salvação que o Senhor tem para nós. Passa, prima, por favor. Vamos ler aqui os versos de Romanos, meus irmãos. Quero que quem puder, que não puder acompanhar aqui no slide, estiver muito pequenininho para vocês. Romanos 8, verso 14, que diz assim. Vou ler aqui na minha Bíblia. Romanos 8, verso 14. Diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, nos deixar ser guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus estiver guiando a nossa vida, nós seremos considerados filhos de Deus. Porque o filho que ele ouve o seu pai e sua mãe, ele é a alegria do seu pai, ele é a alegria da sua mãe, não é verdade? Ele anda em caminhos certos. Ó, meu filho anda aqui, porque o pai e a mãe sabem ali que se ele que não andar de acordo com o conselho do pai, o fim é tristeza, sofrimento, né? Humanamente para ele, espiritualmente para o nosso Deus também, porque foi o Senhor que nos criou, né? Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. O verso 16 diz assim: porque, deixa eu ver se é o 16 mesmo, continuando, porque não recebereis, né? Porque não recebereis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de quê? De adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós precisamos sentir o desejo, meus irmãos e irmãs, de permanecermos, de buscarmos o Senhor. Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos dê essa força todos os dias de nos levantarmos e não só ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, mas nós colocarmos em prática. Pedir para o Senhor, Senhor, qual é a direção, qual é o ensinamento, qual é o que o Senhor tem para me dizer hoje, o que eu devo fazer, como devo me comportar. Esse precisa ser o nosso posicionamento diante do Senhor, né? O último verso da noite, vamos abrir a nossa Bíblia, tá? Quem não puder aqui, vamos acompanhar no slide, Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, para nós finalizarmos. Diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Aleluia. Então, que nós possamos buscar o nosso Senhor, o nosso Deus, enquanto nós podemos achar. Nós possamos invocar Ele não só por nós
mas por aqueles a quem amamos, que queremos que estejam conosco também naquele grande dia, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele voltar nas nuvens do céu. Que nós, aqui a palavra do Senhor diz, enquanto o Senhor está perto, perto de Deus e longe da salvação, não, nós queremos usufruir perto, nós queremos estar perto de Deus e usufruir da salvação que o nosso Senhor e Salvador tem para nos oferecer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender que nós não venhamos fazer parte desses mortos em ofensas, que nós não venhamos termos essa capa de pecado sobre nós, que nós não estejamos entre esses 20, né? Tem 20 pessoas lá na igreja, mas nenhum, aqui está dizendo, é uma solene declaração que eu faço à igreja, que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Que isso não seja uma realidade nem na minha vida e nem na tua vida, meu irmão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente sermos praticantes, não somente ouvintes da palavra de Deus, mas colocá-la em prática, em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos nesse momento, meu Deus, finalizando, meu Pai, essa mensagem que, primeiramente, meu Deus, vem para mim, para me advertir, meu Pai. Se eu estou longe, meu Pai, estou perto de Ti, mas longe da salvação, que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família e da família de cada um dos meus irmãos que se fazem presente aqui. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer com que nós possamos buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto e que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo, há oportunidade, Senhor, para isso. Nos dê a tua paz, o perdão dos nossos pecados, que possamos ter a presença do Espírito Santo conosco em todos os momentos. É o que nós te pedimos. Te pedimos uma noite de paz, que o Senhor acampe teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos lares, dos nossos familiares, e advirta, Senhor, admoeste, Pai, aqueles que estão, Senhor, longe do Senhor, aqueles que já se afastaram, que eles possam retornar antes que seja tarde demais. Suplicamos essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.